São Paulo, a nossa equipe acompanhou os pesquisadores até a cidade de Mogi das Cruzes, a cerca de 60 quilômetros. Outra igreja da Ordem Terceira do Carmo e novas descobertas. Localizada na região central da cidade, a igreja, que compõe um museu de arte sacra, abriga algumas das obras coloniais mais antigas do estado, como essa no Forro do Vestíbulo. Nesse caso, a dúvida era se a obra tinha sido pintada aqui ou se teria vindo de fora. A autoria e o ano também eram desconhecidos, mas Daniela encontrou um documento que comprova. A pintura é da década de 1750 do pintor Lourenço da Costa e foi feita na própria igreja. Ele ficou em Mogi comprovadamente de 1750 a 1754. Depois disso não há mais registros do Lourenço por aqui, mas assim, comprovadamente ele esteve aqui fazendo trabalhos de pintura. Ele pinta aqui, ele pinta para a Ordem Primeira e ele pinta para o Senado da Câmara de Mogi da época. A tradição oral apontava ainda que Manuel do Sacramento, pintor do forro da nave da igreja, era mineiro. A pesquisadora descobriu que não. Foi possível chegar à origem desse artista, saber que infelizmente ele não é de Minas Gerais, então nesse caso felizmente ele é um pintor nosso, então ele é nascido em São Paulo. Além disso, a pesquisa avançou num nível em relação à vida do Manuel do Sacramento, que hoje eu já tenho condição de dizer com quem ele aprende o ofício da pintura, que é o pai dele, o também pintor Pedro dos Santos. Eu consegui apurar também que o filho do Manuel do Sacramento foi pintor, então era uma família de pintores. Já a grande revelação ficou por conta da pintura do Forro da Capela Mor. Havia uma suspeita de que uma parte dela estivesse encoberta e que 4 evangelistas fariam parte da composição de Antônio dos Santos. Algumas silhuetas, inclusive, estão aparentes, mas elas poderiam ter vindo depois da pintura original. Para ter a comprovação, Daniele convocou o IPHAM para uma inspeção e o resultado foi impressionante. É possível ter certeza e afirmar que os evangelistas lá estão aguardando serem restaurados, e a minha certeza de que essas pinturas são também do pintor Antônio dos Santos se deve ao fato de que os traços das mãos que nós conseguimos decapar, elas são os mesmos traços da mão do santo que se encontra no centro da pintura. Então, assim, é inegável, as tintas são as mesmas, a coloração é a mesma, é uma obra linda. Ao todo, foram identificados 56 pintores atuando em igrejas da capital, de Mogi das Cruzes e Itu, e outros 50 artistas trabalhando em ornamentação. Com isso, o que se sabia sobre o barroco até aqui precisa ser revisto. Um trabalho que contribui não só para conhecer o movimento, mas também para preservá-lo. Eu creio que a minha pesquisa ela contribua no sentido de chamar a atenção das autoridades, porque com esse trabalho que eu venho desenvolvendo, o IPHAM tem sido envolvido, a comunidade de Mogi também acaba vendo os resultados dessa minha pesquisa. E para uma questão de órgãos de patrimônio, a pesquisa também contribui muito no sentido de trazer os nomes dos pintores, trazer os restauros que foram feitos. Então, isso já é possível a partir dessa pesquisa e desses documentos que eu consegui levantar. Se você não conhece a autoria, não sabe da importância, ou que houve uma escola de pintura barroca paulista, se você seria uma falha básica para que você não sabe de quem é, então posso destruir isso, e não tem importância. Vamos ter que reescrever a história da pintura barroca paulista. E já está começando. E com isso também se pede o quê? Um avanço, não pode parar em 1850. Aí está a continuidade da pesquisa que certamente ela vai fazer, que vai ser a pintura paulista sacra de 1850 a 1950. E aí a contribuição está completa.